Muito boa tarde, muito boa tarde. Curso Jesus e a Criança, nosso último encontro. É o último momento do curso que segue o livro Entre o Pequeno e o Grande Príncipe. É uma releitura de O Pequeno Príncipe à luz do Evangelho. Um trabalho que nós viemos fazendo por 2 anos, que tem sido muito gratificante, muito terapêutico para mim, e segundo o retorno de algumas pessoas, para algumas pessoas também. Pode ser que sirva para você. É a confluência das orientações contidas na literatura. Por exemplo, a que saudade que eu tive da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. A confluência para o que orienta a música. Há um menino, há um moleque brincando sempre no meu coração. Cada vez que o adulto balança, ele vem para lhe dar a mão. A confluência do que diz a psicologia, que sempre retorna em quase todas as correntes. A infância, período em que grande parte das nossas marcas, dos nossos traumas e também das nossas potências ficam impressas, ficam afloradas, precisam ser resgatadas, pesquisadas. É a confluência porque diz o espiritualismo, que mostra que na infância nossas memórias de vidas passadas ficam suspensas, ficam no inconsciente, deixando o consciente totalmente disponível a novos aprendizados, a novos amores. Uma folha em branco, quase em branco apenas no consciente, como se dizia na pedagogia, na psicologia de antigamente, a tábula rasa. E uma confluência também porque diz Jesus Cristo, que proclamou claramente: apenas os que forem como crianças entrarão no reino dos céus. A infância é mesmo um portal de oportunidades, e temos visto ao longo desses últimos 34 encontros a importância de resgatarmos, revisitarmos, acolhermos, estimularmos as nossas infâncias como mesmo uma criança muito amada. Mas a criança não é um fim em si mesmo. É lindo percebermos como Deus colocou em cada um de nós a grande referência de evolução espiritual. Porque aqueles que não tiveram a graça de ouvir, de ler, de estudar os luminares, aqueles que analfabetos, aqueles que não tiveram contato com nenhuma civilização de um grande luminar, todos eles, ou seja, todos os seres humanos, trazem dentro de si, trazem no seu consciente, trazem na sua memória a vivência do período de referência para a nossa transformação espiritual. Todos nós fomos crianças, todos nós vivemos a infância, todos nós temos, mais do que a teoria, a prática das características fundamentais a serem perseguidas na nossa evolução espiritual. Curiosidade, leveza, alegria, disponibilidade intelectual, disponibilidade afetiva,
abertura para o contato espiritual. São essas atitudes infantis, são essas atitudes da criança que toda criatura deve perseguir. Como é um período onde fomos muito felizes e todos queremos a felicidade, todos sabemos, de uma forma ou de outra, que precisamos correr atrás de nossas crianças. Correr atrás para resgatar-nos, mas também correr atrás para brincar. É fundamental recriançarmos-nos. Esse é o convite da psicanálise, do Cristo, da psicologia, da pedagogia. E mais do que de tudo isso, é o convite que nos fazem nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos. É o convite que faz aquela criança que está ali, por trás do espelho. Atendamos esse conjunto de convites espetaculares, vigorosos, amorosos, que Deus traz a todos nós. Mas como meio de alcançar o quê? Nós, no Ocidente, temos a referência de Jesus. Mas não se trata de um Jesus ritual, de um Jesus das religiões, do Cristo interno. Temos um Cristo interno, que ele mesmo proclamou dizer, vós sois deuses, que ele mesmo proclamou dizer, vós fareis tudo o que eu fiz e mais, que ele mesmo proclamou ao dizer que seríamos reconhecidos pelo amor que tivéssemos uns pelos outros, que amássemos, que amemos uns aos outros como ele nos amou. Eis a referência espiritual. O Cristo em nós, através da referência existencial, a criança em nós. Através da criança chegaremos a Jesus, apenas os que forem como crianças entrarão no reino dos céus. Ou como disse ele em outra passagem, também maravilhosa, deixai vir a mim as criancinhas. Essa é uma delícia, não é? Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, disse ele aos discípulos que procuravam afastar as crianças, que queriam ir a todo custo até Jesus. As crianças verdadeiras querem ir e são as únicas capazes de ir até Jesus, até o Cristo interior. Que assim seja, que essa maravilha nos leve, nos conduza até onde nós tanto precisamos ir. Muito bem. Vamos então ler o capítulo final desse livro, Entre o Pequeno Príncipe e o Grande Príncipe. Diz Jesus: como estamos nos lembrando ao longo desta viagem, o Pequeno Príncipe é um relato de viagem, o Evangelho de Jesus é um relato de viagem, um gênero de literatura muito típico. Somente quando formos como crianças entraremos no reino dos céus. Diz o próprio Deus, quando nos faz crianças a cada nova vida, que somente suspendendo mágoas, culpas, medos e preconceitos, só desapegando inclusive de nossas conquistas,
reconhecendo e desconhecendo nossas pretensões e ignorâncias, poderemos nos expandir. Diz também a ciência, a história, a arqueologia, a psicanálise, a psicologia, a pedagogia, que apenas retornando, lembrando e ressignificando, nos desatolaremos do passado. Só conquistaremos a consciência quando acolhermos, protegermos, estimularmos e amarmos a criança que há em nós. Como Antoine fez. Mas então é preciso ainda fazer como o Pequeno Príncipe fez. Antoine e o Pequeno Príncipe, os dois momentos da nossa evolução. Antoine resgatou a criança em si, como nós precisamos fazer, e o Pequeno Príncipe buscou e libertou o cordeiro. O Pequeno Príncipe buscou e libertou o cordeiro para que ele fosse o salvador do seu mundo, que se nutre do serviço, da prática do amor, que está ainda mais fundo que a criança em nós. Para nos lembrar, para nos acarinhar, para nos recriançar, a vida fez surgir pequenos príncipes, primeiro de nossas barrigas. Quando começamos a virar pessoas grandes. Depois das barrigas dos nossos descendentes, quando começamos a virar pessoas velhas. Eles também nos encontram em pleno deserto, quando nossas melhores soluções falham, como aqui em O Pequeno Príncipe. Antoine foi para o deserto quando o seu avião quebrou, e nos acordam, como o Pequeno Príncipe acordou Antoine. Filhos, sobrinhos, netos e bisnetos ensinam os maiores doutores nas escadarias de nossos suntuosos templos, como Jesus ensinou os doutores da lei no templo de Jerusalém. Nós que estávamos há tempos perdidos de nossas crianças. Encontrar nossa criança é um meio e não um fim. A curiosidade e a disponibilidade, a atitude típica da criança é o caminho para o Cristo, para o Deus interior. É amando e sendo amados pelo próximo que fazemos uns aos outros capazes de amar o todo sobre todas as partes. É na simplicidade, na alegria, na curiosidade que conseguimos Jesus. Fazê-lo inalcançável, como as religiões fazem, é boicotá-lo em sua missão de modelo e guia da humanidade. Como podemos seguir um modelo, buscar um guia que é um Deus? Não importa que nossos cabeças digam que ele é o Deus. Nossos corações o sentem amigo, não é? Irmão mais velho, muito amado, essencialmente amor, que andou para trás, visitando os micromundos egocêntricos já percorridos, para voltar e nos ajudar, como fez o Pequeno Príncipe. Como faz o filósofo no mito da caverna.
como fez o peixinho vermelho. História oriental resgatada por Emmanuel. No prefácio do livro Libertação. Todos eles dizendo juntos que façamos o mesmo. Nos elevaremos, retornando e resgatando. Fazemo-nos família universal, sendo ajudados pelos maiores e ajudando os menores. Isso é que é família. Família é os maiores cuidando dos menores. E como há sempre um maior que nós, ser ajudados é tão importante quanto ajudar. É assim que nos fazemos família. É assim que fazemos o verdadeiro Pai Nosso, o hino da família universal. Só seremos Pai Nosso, só seremos família, só estaremos próximos de Deus quando ajudarmos. O que mais nos faz próximo com um pai que ama muito é ajudar seus filhos, não é? A grande oração, o que mais nos aproxima de Deus é ajudar os nossos irmãos, os seus filhos. O Pequeno Príncipe representa a nossa sublimação na criança interior. O Grande Príncipe simboliza a nossa comunhão com o Deus interior. Tudo isso é nossa integração no Um. Como só se chega ao segundo pelo primeiro, são uma coisa só. Antoine e o Pequeno Príncipe. Tanto o livro Pequeno Príncipe quanto o Evangelho rodaram o mundo. Multiplicaram-se aos milhões, disseminaram ideias generosas por bilhões, sendo que poucos suspeitaram que eles têm, que nós temos, um mesmo sentido. Um profundo sentimento comum. A todos os adolescentes espirituais dessa geração da humanidade, membros dessa classe de recuperação da Escola de Deus, imprescindível essa mensagem. Adolescentes são crianças que adoeceram, vaidosas, controladoras, superocupadas, sob forte influência dos jogos, das coisas, das aparências, dos sentidos, dos hormônios, mas que estão virando pessoas grandes. Jamais seremos realmente grandes, nos afastando e nos endeusando. Numa família, realmente maiores são os que cuidam dos menores. Jamais haverá extraterrestres por sequer existirem terrestres. Mesmo estando em mundinhos isolados, somos universais. Para nos libertar da arrogância, essa pequenez gigantesca que nos transforma crianças em pessoas grandes, fundamental viajarmos para fora dos nossos mundos. Visitar outros mundinhos minúsculos e mesquinhos, colocarmos-nos no lugar de seus habitantes, tão sozinhos e isolados quanto nós mesmos. Só Deus é superioridade na criação. Nós só enxergaremos nós nos nossos fechamentos, nos nossos mundinhos, visitando outras pessoas que estão também isoladas nos seus mundinhos. Superior só Deus. A serpente pretensiosa, senhora da vida e da morte, a flor, beleza prisioneira de si mesma, o eco, vazia repetição dos conquistadores do nada, só ganham importância pelo nosso movimento, pelo nosso carinho. A raposa, símbolo da esperteza que se tornou amizade.
Caminho para uma pessoa grande resgatar sua criança interior pela disponibilidade que cativa é fabuloso exercício de amor. A consciência só é conquistada por aquele que visita, cativa e integra as dimensões do passado que afetam o presente. Precisaremos ver quebrar nossa superioridade e cair na solidão para nos consertar e para encontrar o pequeno príncipe como Antoine. Teremos que cair do cavalo para admitir nossa cegueira e nos enxergar como Paulo. Para encontrar o grande príncipe, fundamental a experiência do deserto. Foi nos imensos mares de areia que grandes sábios explicitaram o desafio da evolução. Decifra-me ou te devoro. Foi também na aridez que a maravilhosa criança plantou uma dúvida fundamental. Será que o carneiro, além do baobá, nutre-se também da flor? Foi no deserto que um destemido pregador preparou-nos o terreno vivendo o é necessário que ele cresça e que eu diminua. Frase de João Batista. É ainda no deserto que outro pregador, finalmente consciente do autodevoramento de seu animal, diante do mais luminoso dos seres humanos, sem culpas ou desculpas, simplesmente perguntou: que queres que eu faça? Paulo de Tarso. É preciso saber ainda que a vida do buscador traz o perigo dos oportunistas. Imprescindível ao aprendiz da autotransformação admirar e evitar os movimentos humanos em defesa da própria paralisia. Sim, aquele que evolui vai encontrar os defensores da paralisia, os vendedores de luz, os enganadores, os estelionatários espirituais, os falsos cristos e falsos profetas. Para então encontrar a fonte abundante de água viva que jorra do fundo de cada um. O conhecimento profundo do mundo exterior é base para o conhecimento do mundo interior. Mas além do conhecimento e do autoconhecimento, será pela conquista da amizade, pelo serviço compassivo, pela prática do bem, que nossa criança retornará ao nosso animal para acarinhá-lo, amansá-lo, conduzi-lo. Jesus escolheu desamarrar um jumentinho jamais montado, apartá-lo de sua mãe, uma criança que vence a velha teimosia para sua entrada gloriosa em Jerusalém. Cada um de nós que conseguir fazer essa fabulosa jornada conquistará o tão aguardado retorno do pequeno príncipe e do grande príncipe. Precisamos fazer essa jornada para que o Cristo volte. De onde ele nunca deveria ter saído, de onde nosso orgulho, nosso egoísmo, o expulsou. A partir de então, só uma decisão lhe será possível: viver e morrer, para revelar ao mundo que o amor volta. Entendo, meus amigos, quando nós encontrarmos esse amor essencial, dentro das pessoas, dentro das plantas, dentro dos animais, na essência de Gaia, na essência do universo, na essência de nós mesmos,
só fará sentido amar. Porque ao amor só é possível amar. A única coisa que o amor não pode é deixar de amar. Só uma decisão nos será possível: viver e morrer para revelar ao mundo que o amor volta. Quando na verdade somos nós que voltamos para ele, amor, depois de vidas apagadas e apegadas. Agora sabemos, quando já não encontramos o corpo, é que enfim o ser reuniu-se à essência. Quando já não encontramos o corpo? No domingo de Páscoa do ano 33, Maria Madalena contou aos amigos que não encontrou o corpo do grande príncipe no túmulo. Em 6 de abril de 1943, Antoine revelou ao mundo, no livro O Pequeno Príncipe, não ter encontrado o corpo do Pequeno Príncipe quando voltou ao raiar do dia. No dia 31 de julho de 1944, após decolar da ilha de Córcega, o avião Lightning P-38 desapareceu. E o corpo do próprio Antoine nunca foi encontrado. O que acontece quando já não encontramos o corpo? Ou quando encontramos o corpo já sem vida? Nós morremos. Morte, nenhum problema. Morte é transformação. Morte é desapego. Morte é sublimação. Como na frase final do livro Entre o Pequeno e o Grande Príncipe, quando já não encontramos o corpo, é que enfim o ser reuniu-se à essência. Que assim seja. Um dia será. E que nós, tendo essa bússola, esse norte, sigamos com mais firmeza, constância, alegria, o nosso destino de luz. Alcançaremos o Cristo em nós pela descoberta e pela revivescência da criança em nós. Que assim seja para toda a humanidade, graças a Deus. Muito bom, meus amigos, minhas amigas. Que essa vivência, que essa jornada tenha sido tão boa para vocês quanto foi para mim. Muito feliz por vivermos juntos essa fabulosa viagem do Pequeno Príncipe ao Grande Príncipe. Paz e bem a todos, um grande abraço e até domingo que vem, quando começaremos uma leitura do livro, das perguntas do livro dos médiuns. Perguntas preciosas também, onde há muitos conteúdos e onde será um prazer aprendermos e reaprendermos, despertarmos o que sempre soubemos, o que nunca soubemos e o que um dia saberemos.
Paz e bem, ótimo final de domingo a todos, ótima semana, oração, ação sempre às 18 horas, de segunda a sábado, e até a próxima.